Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Mara Bastos e começamos aqui mais um programa Saúde e Beleza em Destaque. Gente, eu vou confessar, eu estava morrendo de saudade de vocês. Mas é tão bom que hoje até a gente tem as redes sociais e durante todos os dias a gente pode trocar informação, falar, perguntar, tirar dúvidas, matar saudade e tudo mais, não é verdade? Bom, e esse mês, eu posso dizer que esse mês a gente entra já com muita novidade, né? Tantas coisas aconteceram esse final de semana, hein? Gente, tem assunto pra caramba, mas assunto de verdade nós vamos ter hoje. Porque, gente, nós estamos na estação, uma das mais gostosas, né? Após o verão, é claro, né? Sou apaixonada pelo verão, mas vem o outono, que deixa essa vontadezinha pra gente, dias quentes e noites frias. Mas, juntamente com o outono, vem o inverno e, com elas, várias doenças começam a aparecer, né? Agora a gente começa a ver muita gente gripada, com resfriado, muita gente coçando os olhinhos. Gente, agora aí começa um surto daquela famosa conjuntivite, né? Quem já não teve, né? Aí o pessoal pergunta para mim, Mara, você já teve conjuntivite? Graças a Deus não. Mas por quê? Porque eu estou sempre com meus óculos, né? Que acaba me protegendo. Mas para tirar muitas dúvidas de como se proteger, se é verdade, mitos, enfim, para saber da saúde dos nossos olhos, hoje eu vou conversar com um especialista nesse assunto, que vai nos falar e trazer tanta novidade. Gente, já conversei aqui com um pouquinho com ele nos bastidores, como tem coisa nova. A nossa tecnologia está avançando em diversos segmentos e também, claro, na nossa medicina. Eu hoje recebo aqui nos estúdios, ao vivaço para vocês, o Dr. Alan Coelho. Tudo bem, Alan? Tudo jóia, Mara. Como é que vai? Tudo Prazer. bem. Obrigado pelo Eu estou convite. rindo que eu já chamei o Alan de Alan, Alan, e eu falei que nós estamos em família, né? Porque eu tenho um irmão também, quero mandar um beijo para ele, que também se chama Alan. Então tá tudo certo, né, Alan? Você pode. Eu posso. Já para quebrar o gelo, né? Vamos quebrar um protocolo, né? Doutor, como eu disse no começo, inclusive, foi até uma coincidência, né? Nosso convidado de hoje também não pôde estar aqui porque ele pegou a famosa conjuntivite, que é a doença que aparece com mais frequência nessa época do ano, né? Por causa do vento, toda essa mudança também, né, de tempo, né? É, o que acontece assim, nós estamos alguns períodos de surtos de conjuntivite. Um grande potencial de conjuntivite é o verão, Aham. pelas grandes aglomerações, as pessoas frequentando piscinas, praias, etc. Muitas vezes elas, por estarem relacionadas a práticas esportivas, elas não higienizam tanto as mãos e Hum, depois aí realmente vem um segundo surto que vem nesse período que você falou, do frio, do inverno, as pessoas, elas geralmente ficam em ambientes é. fechados e etc. E podemos dizer um terceiro surto, mas essa não infecciosa, que seria a conjuntivite alérgica, que seria durante o período de primavera, quando as plantas se abrem e aí jogam os pólens para o ar em suspensão e muita gente coça muitos olhos por causa disso. Nossa, eu não sabia dessa alérgica, porque a gente já imagina aquela famosa conjuntivite, né, que os olhos ficam com aquela aparência horrorosa, com aquela secreção, né? E eu ia até te perguntar, doutor, porque acontece muito agora nessa época também, nas crianças, né, no período escolar, que acabam saindo muito cedo, pega aqueles ventos, que vem a sujeira, que vem toda essa poeira, que traz toda esse mal-estar. Quando a criança pega uma conjuntivite, como que a gente trata essa criança? Bom, eu vou desmistificar um pouquinho a questão que realmente é muito comum. As pessoas acharem que pegam conjuntivite pelo ar ou Aham. olhando para alguém contaminado. Não, não olha para mim porque eu vou pegar Ah, conjuntivite. A conjuntivite ela passa principalmente através do contato da mão com os olhos. A mão uhum, contaminada. Então, é um corrimão de um metrô, é a brincadeira que você falou das escolas. uhum. Então, crianças trocam muito brinquedos, trocam lápis, trocam objetos. E é aquele negócio vai para a creche, pega conjuntivite, pega resfriado, isso é muito comum. O resfriado, pelo menos, a gente consegue gerar um pouco de imunidade. Uhum. Agora, a conjuntivite, você pode pegar a mesma conjuntivite seguidamente. Nosso organismo não gera imunidade contra aquela infecção viral. Ah, Então, nesse período é muito comum as crianças pegarem por causa disso. Elas ficam geralmente em ambientes mais restritos da escola, e aí trocam objetos entre elas muito mais frequentemente, porque quando o clima favorece, elas estão ao ar livre. É uhum. muito mais fácil de você espalhar essas crianças. Então, em ambientes mais fechados, crianças brincando mais restritamente, elas pegam muita conjuntivite, é muito comum.
Nossa, e é super incômodo, né? Criança é difícil porque ela não entende muito bem o que está acontecendo com ela, né? E o adulto também, porque, gente, você para uma vida, você não pode sair para trabalhar, justamente porque ela é uma doença infecciosa, né? Se a gente está no ambiente com uma pessoa com conjuntivite, a gente imagina que pode se espalhar, então tem que ficar aqueles dias ali meio de recluso, né? Aliás, doutor Alexandre, um beijo enorme para você, boa recuperação aí, tá bom? A gente sabe quanto é chato, né? Ô, doencinha chata, né? Na verdade, nos países tropicais, é um grande fator de afastamento do No trabalho, trabalho. das escolas, como você falou. Não é Uhum. só a pessoa que está com conjuntivite. A pessoa que está cuidando do enfermo também, às vezes, precisa se ausentar. Tanto É. quando é um senhor muito idoso, quanto é uma criança muito nova. Aham, Você aham. perguntou sobre o tratamento. Geralmente, o tratamento, por se tratar de uma infecção autolimitada, se você simplesmente cuidar dos efeitos graves, você evitar as sequelas, as cicatrizes, tende a resolver sozinho, num período de 5, 10, às vezes até 15 dias. Só que a gente tem que se Hum, preocupar. Essa pessoa vai coçar o olho, essa pessoa pode ter uma infecção em cima da viral. Então, para crianças muito pequenas, que você não vai conseguir controlar a mãozinha dela, ela uhum, vai coçar o olho, ela vai colocar a mão no chão. Então, geralmente, a gente faz uma cobertura antibiótica leve para evitar uhum, uma infecção bacteriana em cima da viral. uhum. E adultos, geralmente, lubrificação abundante. Em alguns casos, você tem que realmente tratar a reação conjuntival, que às vezes é muito intensa, pode gerar uma sequela, uma cicatriz Uhum. corneana. E, no mais, compressas frias, tendências comportamentais, né, de fazer sempre álcool gel nas mãos, álcool pelos objetos das casas, brinquedos das crianças. Isso é muito importante. Os cuidados gerais são tão importantes quanto os colírios que a gente usa. Quantos colírios, né? Doutor, quando eu comentei hoje que eu ia receber um oftalmologista, é claro que chegou gente um monte de pergunta, então eu dei uma lida, dei uma reciclada, e é claro, a gente recebe aquelas clássicas, né? Já que a gente começou falando de uma infecção, vou te perguntar também de uma coisa que é tão comum entre as pessoas, que também atrapalha pra caramba, que é aquele famoso terçol, né? Que ninguém sabe de onde surge e como direito, como se trata ele, né? Na verdade, ele já não é uma doença contagiosa. Uhum. É uma glândula que nós temos na pálpebra, várias enfileiradas na pálpebra superior em Tá. direção para baixo e várias na pálpebra inferior direcionadas para cima. Uhum. E quando a gente pisca, a gente mistura uma secreção de cada uma dessas glândulas junto com a glândula lacrimal e forma uma lágrima composta. Essa lágrima composta de vários nutrientes, vários componentes, é que vão realmente estabilizar o seu filme lacrimal. Então, essa glândula, quando ela obstrui, aí você tem o terçol. E às vezes ela obstrui por causa de uma lágrima instável, por causa de uma inflamação crônica das pálpebras, que a gente pode chamar de meibomite ou blefarite em casos mais intensos. E aí ele pode ter uma infecção bacteriana dentro dessa glândula. Aí dá o terçol, que é como se fosse uma espinha dentro dessa glândula. E aí a gente não deve mexer, né? De De jeito nenhum. jeito nenhum. Tem Ele gente, vai já ter. ouvi falar até que gente tentando espremer terçol, gente, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Terçol não é espinha. É, pelo amor de Deus, Ninguém pode gente. apertar um terçol. Uhum. Então, ele tem duas situações. Ou ele vai drenar espontaneamente, Ah, ou ele vai absorver espontaneamente. ah. A gente passa, inclusive, cobertura antibiótica para ajudar Tá. nessa absorção, diminuir os sintomas, fazer compressa morna, mas nunca aperte um terçol. Hum. Gente, me perguntaram até sobre o mito. Quem nunca fez, pelo amor de Deus? Eu acho que não é da época do Alan, né, gente? Do Alan, que ele é muito novo. Mas antigamente, o que os nossos avós faziam? Esquentava a aliança, ficava aqui e colocava um terçol. Existe alguma finalidade sobre Então, isso? como eu falei da compressa morna. Aham. Então, aquelas coisas de que curanderice de vó Funciona. tem o seu papel, funciona. São as compressas mornas. Então, quando ela esquentava a Ah, aliança, o anel, ela estava pela fricção esquentando aquele metal e colocando sobre o olho. aham. Então, hoje em dia, a gente tem géis, ou até a gente pede Uhum. para esquentar uma água ou filtrada, ou um soro fisiológico, na temperatura da mamadeira do bebê. Coloca nas Perfeito. costas da mão. E se não queimar a pele, mas estiver morno, é o suficiente para Uhum. você colocar sobre as pálpebras. E Uhum. fazer isso várias vezes. Isso vai fluidificar aquela secreção da glândula e facilitar a drenagem ou absorção. Entendi. Agora, doutor, falando um pouco ainda, né, do universo jovem, não é só jovem, não. Todos nós estamos numa geração que vive o tempo inteiro assim, ó, com o olho no celular.
E cada vez mais é preocupante como cresce o número de crianças e também jovens que passam agora muito mais cedo a ter que utilizar um óculos, por exemplo, né? Tanto é que números têm mostrado que crianças, gente, adolescentes, estão com dificuldades até mesmo na escola por não falarem aos seus pais e não serem identificados tão cedo que precisam usar um óculos. Então é preciso observar. Tudo isso muitas vezes ocasionado por tempo demais em frente a essa maquininha que nos salva a vida, mas também a gente tem que ficar alerta. É uma realidade hoje no seu consultório, doutor? Bom, acho que em todos os consultórios. É, né? Geral, Mas eu desmistifico um pouquinho quando o pai chega e fala assim, doutor, fala para o meu filho que ele não pode ficar no celular. Primeira coisa que eu pergunto, e as notas estão boas? Ah, não, as notas estão excelentes. Então deixa ele no celular um pouquinho. Tá. O que as pessoas têm que fazer são intervalos. Então, estar na frente de um computador, estar na frente de uma TV, eu costumo brincar com os pais. Se ele estivesse lendo um livro do Machado de Assis, poderia? Ah, livro pode. Ah, isso seria ótimo. Então, quando a gente está mantendo atenção em algo, a gente esquece de piscar. É natural, é instintivo. Então, causa aquele olho seco, a lágrima evapora, ou você está no ar-condicionado, ou você está numa situação de poluição, e aí realmente acaba atrapalhando um pouco. Não vai fazer surgir mais óculos na sociedade. O óculos tem surgido cada vez mais pela exigência da população. Hoje as pessoas reclamam mais, as pessoas toleram menos enxergar mal. Elas estão mais informadas. Então, a criança não está usando mais óculos hoje porque está tendo mais celular. Na verdade, o celular está despertando a criança a falar para o pai que ele não está enxergando. Ou então, às vezes, ele chega muito próximo e desperta para o pai, para a mãe, que ele precisa de um oftalmo. Doutor, ele passa o dia inteiro na frente do celular e cada vez ele coloca o celular mais perto do nariz. Então eu falo, ó, não é o celular que está causando isso, mas o celular ajudou a trazer seu filho para o oftalmologista. Entendi. E aí a gente sempre tenta convencer a criança ou o adolescente de que ele precisa de uma vida social. Ele precisa jogar bola, ele precisa andar de bicicleta e que não é só ficar na frente de um celular ou de um computador que vai fazer ele um adulto melhor. E aí lubrificar. Inclusive tem uma curiosidade, numa grande empresa de computadores, todos os computadores da empresa piscam a uma frequência de alguns minutos. Então, a hora que pisca, o funcionário tem que piscar o olho também. Então, é para lubrificar. Isso daí é muito interessante. E os smartphones, se você for nas lojas dos seus celulares, tem aplicativos para isso. Você baixa aplicativo para olho seco, por exemplo, e aí em determinado momento, se você tiver muito tempo usando o seu celular, ele fica com a tela preta. Você não consegue mexer em nada. E aí você fala, puxa, tem que piscar. Aí você pisca, 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 daqui a 3 segundos ele volta, você volta a mexer no celular novamente. Que interessante. Eu acredito que muita gente nem parou para observar, porque hoje a vida da gente, né, de todos nós, é tão corrida, né? A gente já liga ali o piloto automático e vai embora, né? Então, assim, a gente não para mais para observar tantas coisas que a gente acaba fazendo errado, e são mínimos e mínimos detalhes que podem fazer, né, com que você tenha a vida de uma qualidade de vida da sua vista cada vez mais longa. Agora, doutor, é unânime entre as pessoas com mais de 30, 40 anos falarem ao contrário. Olha, depois que eu comecei a usar meu celular direto, eu não enxergo mais de perto, eu não enxergo mais de perto. Cada vez mais você vê as pessoas assim, porque não enxergam. Eu estava até aqui conversando com o doutor, meu óculos já não consigo mais, eu estou sempre aqui, ó. E quando eu não enxergo, eu vou lá, tiro foto e amplio. Né? Eu, mais uma tonelada de gente que acaba, né, já entrando numa fase mais complicada, onde enxergar de perto é uma questão até já pela própria idade, né, e vem essas dificuldades. Com essas pessoas, o que a gente pode dar de conselho aí? Bom, é natural que o olho ele funciona da hora que você nasce à hora que eles se fecham pela última vez. Então, é um órgão extremamente complexo, extremamente eficaz no que ele foi destinado a fazer, que é enxergar, mas ele não para. Só quando você fecha e dorme é o único momento do dia em que ele realmente descansa. Então, é natural, nós, a nível de trópico e de Equador, que pela radiação ultravioleta vai cansando uma lente, que a gente vai falar depois sobre a catarata, e ele vai cansando essa lente. O primeiro sinal de cansaço dessa lente, dessa musculatura que envolve essa lente, é a presbiopia. E que aqui na nossa região tropical acontece por volta dos 30 e alguma coisa, 40 e alguma coisa. Então a gente traça uma média
uma idade célere de 40 anos, é onde as pessoas começam a ficar presbítas e precisar afastar o objeto. É a síndrome do braço curto, que a gente Ai, chama. meu Deus, nem fala. Como é E terrível. aí, para isso, existem os óculos de leitura, Aham. existem os óculos multifocais, quando ela já precisa para longe Uhum. também, é importante isso. E alguns exercícios ajudam a pessoa a se sentir confortável, Tá. mas não necessariamente ficar independente do óculos e também não vão retroceder neste processo. Isso. Uma vez instalado, ele vai aumentar até por volta dos seus 60 anos e daí por diante é óculos ou cirurgias ou cataratas que vão aparecer, que estão sendo indicados cada vez mais cedo e aí resolver isso daí de uma forma definitiva. Pois é, eu estava aqui conversando com o doutor, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre esse assunto algumas vezes, e o que me chamou a atenção é que a catarata, que é uma doença que a gente falava tão longe lá para os nossos avós, 60, 70 anos, hoje a gente vê isso cada vez mais precoce, né? E o mais que me chamou mais atenção é de saber que essa cirurgia vem sendo cada vez mais utilizada para diversos, claro, outros tipos de correção de problemas, mas muito mais precoce. Pessoas com 50 anos, né, já operando cataratas, 60 anos, né, coisas que a gente imaginava que ia ser só lá na frente. Isso é um fato positivo. É claro que existe caso a caso, né, é o que a gente vai tentar esclarecer aqui. Como que funciona, doutor, a colocação, vamos supor, chega um paciente de 50 e poucos anos, como é que, quando você fala, olha, seu caso é um caso cirúrgico de catarata, como é que essa pessoa reage, sabendo que ela ainda é tão jovem? Primeiro a gente tem que tirar o estigma da cirurgia, Uhum. né? E falar que ela não tem uma doença. Tá. Então, quando a pessoa ela chega no meu consultório e eu falo para ela, você tem catarata? Ela já acha que ela tem uma doença. É. E a segunda coisa que eu falo imediatamente após é falar, calma, catarata é um envelhecimento natural do olho, todo mundo vai ter catarata. Se viver tempo suficiente, 100% da população terá. E isso daí é igual cabelo branco. Uma vez surge um fio, depois dois, depois três, e assim vai. Então, a gente tirar o peso da palavra doença desse processo de catarata é muito importante. Então, depois que o paciente entendeu que ele vai passar por uma cirurgia para correção de um embaçamento de uma lente natural do olho, ou às vezes, hoje em dia está muito em voga as cirurgias facorrefrativas, onde o paciente às vezes nem tem catarata propriamente instalada, mas ele já começou uma perda de contraste, isso fica muito mais suave, ele aceita muito mais. As lentes evoluíram de uma forma absurda. A tecnologia que existe hoje, frente aos microscópios cirúrgicos que vieram, aprimoraram muito, mas muito a qualidade dessa cirurgia. Então, tem muitos pacientes hoje que quando a gente opera o primeiro olho, ele fala, doutor, quando que é o próximo? Olha que lindo. Porque eu estou enxergando muito melhor, eu não sabia que eu enxergava assim. E às vezes eu simplesmente faço uma pergunta. Olha para uma parede branca, muitas vezes eu uso do meu consultório. E ele fala, não, essa parede é branca. Agora tampa um olho. Aí ele fala, nossa, era assim que eu enxergava? Eu enxergava tudo amarelo e não sabia? Eu falei, sim. É a memória que o seu cérebro fez das paredes brancas que você enxerga desde criança. Entendi. Entendeu? Então, a gente devolve uma visão muito boa. A tecnologia está aí para isso. Entendeu? Não que seja simples, mas tem se tornado muito seguro para a gente poder intervir o quanto antes. E como você falou, a nova tecnologia de hoje, né, que tem a qualidade das lentes são muito superiores a lentes que existiam há 10, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, né, quando se falava de catarata, né? Sim. A cirurgia de catarata ela remonta do tempo dos egípcios, lá atrás. Então, você imaginar, poxa, mas naquele tempo como que se operava? Então, naquele tempo a gente esperava a catarata ficar totalmente branca, né? E aí o paciente não via nada mais, e aí ele ia para um grande curandeiro, para um grande mestre, onde ele esquentava uma agulha extremamente fina, e através de sedações daquela época, ele enfiava essa agulha no olho e tombava o cristalino para trás. Então ele saía de uma visão extremamente branca para uma visão embaçada, mas que dava para ele o retorno à vida. Então não usava lente, nada, simplesmente tirava aquela parede branca da visão dele. E isso daí foi aprimorando. Então, depois de um tempo, as pessoas começaram a tirar a catarata de dentro do olho, mas continuava sem lente. Aí depois veio o aprimoramento da cirurgia com implante de lente intraocular. Claro que lentes arcaicas, com graus muito pequenos, que não conseguiam muitas vezes resolver o problema refracional do olho. E hoje em dia não, hoje a gente tem lentes
bifocais, trifocais, foco estendido, filtro ultravioleta. Então, assim, às vezes eu até peço desculpas para Papai do Céu e falo com ele assim, eu vou colocar uma lente, mas não é nada melhor do que você fez, não. Mas o paciente realmente ele fala, nossa, por que eu não operei antes? Porque realmente a gente devolve para ele uma visão muito bacana, muito boa. Gente, isso é muito legal. Por isso que é sempre bom a gente estar ali, ó, seguindo a regra, consultando nossos médicos, nossos oftalmos, né, a cada 6 meses. Eu acho que hoje é ideal, a cada 6 meses, né? Porque como a gente falou aqui, a gente está tão presente na tecnologia de hoje, é a TV, é o computador, é o celular. Eu acho que a cada 6 meses, se a gente puder fazer aquela prevençãozinha, saber a quanto anda, né, a nossa visão, para poder justamente não ter problemas lá no futuro, né? Porque quando a gente é jovem demais, a gente acha que não vai ficar velho. E quando está velho, a gente fala assim, meu Deus, por que eu não fiz lá na frente tudo isso que eu tinha que fazer, né? A gente tem a informação e muitas vezes a gente não pratica a ação. Agora, doutora, eu estava... essa é uma pergunta clássica que eu sempre tive vontade de perguntar para alguns especialistas. Eu vejo cada vez mais as pessoas praticando atividades, eu sou uma pessoa hoje que divulgo muitas atividades físicas entre os meus seguidores. Não pratico essa atividade porque já sou uma pessoa com uma coluna lesionada, enfim, adoraria fazer o body jump e tal, lá, mas eu tenho uma preocupação com o deslocamento de retina, por exemplo. É possível quem se joga de muito alto, com aquela pressão, aquele impacto, haver um descolamento de retina? Bom, o descolamento de retina tem várias causas e vários fatores propiciantes, vários fatores protetores. Então, assim, falar que uma pessoa pular de bungee jump, ela vai estar mais propensa a um descolamento de retina, não necessariamente, Tá. mas não deixa de ser, tanto pela onda de impacto, quanto o fato que a gente chama de uma manobra de valsalva, que o sangue vai para a cabeça, então aumenta a pressão dos órgãos acima do pescoço, então aumenta-se o risco sim. Mas essas pessoas que geralmente estão no esporte, que têm um descolamento de retina e ficam cegos, por assim dizer, geralmente são pessoas que têm uma miopia, onde aí você tem uma propensão a ter um descolamento de retina, ou outras causas, um diabético e por aí vai. Então, assim, a prática do esporte em si não aumenta o risco, exceto os esportes que trabalham com traumas oculares, o MMA, luta de boxe, e aí são socos direto na região da fronte, né, e da região da órbita. Então, isso é complicado. Existem alguns esportes que a gente nunca para pensar, mas o tênis, a bolinha de tênis é muito perigosa, e o squash. É muito perigoso, porque aquela bolinha tão pequenininha, quando ela acerta o olho, realmente nada protege. Então, é complicado. Mas as pessoas elas têm que fazer um acompanhamento médico, elas têm que ter um profissional orientando o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, ou quais os cuidados para que ela pratique aquele exercício em segurança. Agora você está me falando uma coisa aqui, eu lembrei de um outro detalhe. Quando que a gente pode ter um derrame nas vistas? Derrame é diferente de uma ceratite? Sim, totalmente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Tá. Bom, as ites são as inflamações. Então, a ceratite, eu posso mostrar o... Claro, por favor. Vamos... Eu trouxe aqui para ficar mais fácil. Tá, deixa eu te ajudar aqui. Então, a córnea é essa lente aqui que a gente tem na frente do olho e as inflamações que a gente diz como ceratite são inflamações dessa lente. Tá. Então, às vezes causam borramento visual, às vezes causam um incômodo muito importante porque ela é extremamente sensível. Eu costumo dizer para meus pacientes que o branco do olho é mais sensível 100 vezes do que seu indicador. E a córnea é 100 vezes mais sensível que o branco do seu olho. Nossa. Então, a gente está falando de uma estrutura 10.000 vezes mais sensível do que o seu indicador, que só de queimar num fogão já dói muito. Então, a ceratite envolve essa estrutura, essa lente aqui, que quando embaça ou quando tem qualquer transtorno, gera um incômodo, uma sensação muito horrorosa. E com relação aos derrames, a gente está falando de vasos superficiais e que aí vão gerar o que a gente chama de hemorragia conjuntival. Isso predispõe, muitas vezes, por um aumento da pressão arterial. Então, é como se fosse uma mangueira que tivesse uma emenda e você abrisse a torneira a todo vapor. Então, naquela região de emenda ou de bifurcação, você pode ter um rompimento. Esses rompimentos, quando são por fora do olho, eles geralmente não causam grandes sintomas, a não ser um prurido de vez em quando, e absorvem sozinho. O problema todo é que se aquela pessoa tem repetidas vezes, a gente tem que pensar se é uma pressão alta mesmo, e se ela não sangrou dentro do olho. Então, os vasos são semelhantes. Então, a gente tem que fazer um fundo de olho, tem que avaliar e ver a propensão dessa pessoa de ter alguma consequência mais grave disso.
Tá, e é incrível que eu já vi muitas pessoas falando que tiveram derrame nas vistas cada vez mais frequente, né? Coisa que não era para se acontecer tão cedo, né? Mas é exatamente uma coisa ligada à outra. Os cuidados com a saúde, cuidado com a alimentação, saber se você está comendo direitinho para não ter lá na frente uma diabetes, porque a diabetes ela atua diretamente. Um dos problemas é também lá na frente uma perda de visão, né? Se a pessoa não faz o controle correto, né? Sim. A gente está passando cada vez um período mais poluído Uhum. e intempéries cada vez mais severas do tempo, da atmosfera. Então, o clima seco, poluído, propicia a gente a ter instabilidade lacrimal. Com isso, esses sangramentos acontecem mais frequentemente. As ceratites pelo olho seco também, como você falou. Mas, com relação ao diabetes, eu costumo dizer que o diabetes é o catalisador. Ele acelera todas as sensações e todas as preocupações do seu organismo. Então, se uma pessoa ela tem uma chance de ter catarata aos 60 anos, com diabetes, provavelmente ela vai antecipar em uma década essa catarata. Existem cataratas típicos do diabetes, que a gente chama de subcapsular posterior. Então, muitas vezes, ela aparece em pacientes de 40 anos, entendeu? Existem Como tem jovens microaneurismas, também, né? ou até em jovens. A Existe jovem. o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2 acontece mais tardio, o tipo 1 acontece ainda no adolescente. Exato. Essa pessoa vai viver com diabetes. Então, ela realmente vai apresentar coisas muito mais cedo. E os microaneurismas, que são pequenos vasos dilatados dentro do olho, eles podem propiciar tanto sangramento quanto descolamento de retina, que você falou, como outras alterações. Descolamento de retina é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né, também com os nossos olhos. Agora, doutor, coçar muito o olho uma vez eu não me lembro de uma situação qual foi, e um especialista me disse que a gente tem que evitar realmente coçar os nossos olhos. E mulher, gente, vive de maquiagem, passa um monte de coisa dentro dos olhos, né? A gente está sempre com os olhos irritados. O que eu posso ocasionar se eu ficar coçando demais meu olho, além de uma irritação? Bom, se a gente tem uma coceira importante no olho, a gente está falando provavelmente de uma reação alérgica. Tá. Se essa reação ela é alérgica, provavelmente a sua conjuntiva, essa região por trás da pálpebra vermelhinha, ela está cheia de folículos ali que vão funcionar como uma lixa. Então, quando eu estou coçando vigorosamente, acaba que eu estou lixando essa córnea. Tá. Então, eu posso causar abrasões, a ceratites, como a gente já falou. Tá. E a outra que, às vezes, de tanto coçar, uma hora escapa, o dedo vai no olho, pode arranhar com a unha e etc. As mulheres que gostam de se maquiar, nada contra, eu acho que tem que continuar se maquiando, mas sempre evitar emprestar maquiagem de uma pessoa para outra, porque às vezes ela está com conjuntivite e você não sabe. Exatamente. Entendeu? Procurar maquiagens de qualidade, hoje existem aquelas antialérgicas e tal. São ótimas. E nunca dormir com a maquiagem. Então sempre ter o cuidado de tirar à noite, deixar o seu olho ter um ambiente saudável, pelo menos daquela hora de sono ali, 6 a 8 horas, e isso vai ajudar bastante. Coçar o olho não é bom. Tá. Então, se está coçando, primeiramente procurar um médico se você já não procurou. Segundamente, se ele te passou alguma coisa, usar de acordo com o que ele orientou e muitas vezes lubrificar, porque você pode mudar um grau da córnea chamado de astigmatismo. Então, em casos severos, esses casos específicos de uma doença chamada ceratocone, não é uma doença, uma condição chamada ceratocone, que está extremamente ligado a uma conjuntivite alérgica e a pessoa coça muito os olhos. E aí realmente pode propiciar o agravamento do ceratocone. Nossa, gente, é quanta coisa, né, que a gente pode fazer sem ter a mínima noção, né, no nosso dia a dia, com aquela reação automática, né? Primeira coisa, a gente vai lá e põe a mão nos olhos e esquece que pode trazer tantos outros problemas. Agora, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, sobre a doação das córneas, né? Constantemente a gente recebe, né, e não só eu, mas todo mundo deve receber aqueles e-mails dizendo que existe um hospital lá fora de São Paulo que está com um banco que tem córnea sobrando, tal. Isso é uma verdade, uma inverdade? Como é que está sendo esse processo? As pessoas estão mais conscientes hoje, estão se doando mais córneas? Como que está esse processo? Bom, eu acho que a conscientização da doação ainda é muito aquém do que deveria. Então, não estamos falando só de doação de córnea, mas doação de sangue. Então, muitas vezes é de órgãos. A gente doa
porque alguém pediu, porque estão precisando, porque apareceu na propaganda. Eu acho que essa doação ela tem que ser espontânea. Então, se a gente conseguir gerar uma conscientização de que as pessoas podem doar, e isso não vai fazer falta para ela, Claro. isso é fundamental. Com relação à doação de córnea, São Paulo foi o único estado no Brasil que conseguiu zerar a sua fila de transplantes. Que coisa boa. E realmente no banco que você falou agora há pouco, eles têm realmente um serviço especializado em transplante de córnea. É importante. As pessoas elas precisam muito dessas córneas para o ceratocone, como a gente falou, mas para outros casos graves, como úlceras perfuradas, como outras afecções corneanas, existem distrofias, são doenças genéticas que a pessoa muitas vezes ela nasceu com um problema e que ela não tem outra chance a não ser o transplante de córnea. E muitas vezes ela ficava ou fica, né, na fila durante anos com uma visão ruim que poderia melhorar sem esse transplante. Mas hoje em dia as pessoas realmente estão começando a doar mais, mas ainda está muito insuficiente. E os outros estados, fora de São Paulo, ainda estão bem distante dessa realidade. Sério? Infelizmente. Nossa, gente, nós estávamos falando, né, um grupo esse final de semana sobre a doação de órgãos, né, realmente que é uma coisa que ainda as pessoas relutam, é uma coisa de educação, né, o Brasil não se acostumou a ter essa educação desde cedo, né, eu acho que quando a gente já começa ouvindo isso nas escolas, né, a gente tem mais acesso à informação, palestras, já desde criança a gente cresce, né, ouvindo isso, que é uma realidade, né. Eu tenho uma amiga que ela teve as vistas transplantadas e nossa, é outra vida, claro, hoje. E a gente vê tantas e tantas pessoas que já tiveram tantos transplantes aí, estão vivendo super bem, graças a Deus, né? E a gente espera que cada vez mais as pessoas se conscientizem, que esse mito, né, o medo, mas se eu entrar no hospital, será que não vão me cuidar porque eu já sou uma doadora, vão deixar eu morrer? Gente, isso é tudo mito. A nossa medicina é muito séria, né? Outras coisas no nosso país podem não ser sérias, mas a nossa medicina tá melhorando, é graças a muito Deus. séria. Gente, não dá. Então, assim, é claro que existem casos e casos, situações, mas jamais um órgão será tirado de alguém se ela não for doadora e se a situação não for necessária para isso, né, doutor? Então, a questão tem dois mitos. Um que realmente é esse que você falou, que as pessoas acham que vão ser deixadas morrer para poder ser doadora. Isso não existe, isso é um mito criado pelas fake news da vida aí. Ai, gente, mas o outro mito é de que as pessoas estão fazendo mercado. Exatamente. E elas não doam porque eu estou doando, mas alguém vai ganhar dinheiro com a minha córnea, eu não quero que ninguém compre. Então, isso também não é uma verdade. É lógico, você vai ter profissionais e profissionais em qualquer área. Claro. Um mecânico, um piloto, um médico, enfim. E acho que um caso que chega numa mídia da vida, um caso que chega a um escândalo, ele não pode ser levado como a maioria. Aquele caso foi encontrado, foi achado o erro e corrigido. Então, as pessoas têm que doar sim. Nossa, impressionante, doutor. Como é incrível, né? Cada coisa que... Olha eu de óculos aqui, gente. Eu também uso óculos. Eu estava falando para o doutor que eu já fui uma alta míope. Agora, você imagina isso há 20 e poucos anos atrás, enquanto a tecnologia não era tão avançada. Gente, era um problema enxergar. Né? Imagina eu com 7, 8 anos, gente, era um tal de pôr lente, tirar lente, põe óculos, vai para o sol, colocava aquelas adaptações para óculos de sol. Era um marasmo, gente. A vida era bem difícil. Aí surgiu as cirurgias, né? Eu acho que eu fui uma das primeiras quando houve a cirurgia de miopia. E minha cirurgia foi, graças a Deus, um sucesso. Fiquei muitos anos aí sem precisar de óculos. E agora, é claro, pela idade, a gente vai precisando cada vez mais de perto. E eu troquei muitas informações com o doutor, não só com o doutor, mas com outros médicos também. Como a gente, assim, a minha geração que operou naquela época, né, com uma tecnologia ainda não tão avançada, né, e vejo essas pessoas assim como eu tiveram também, né, reações, não reação, mas o organismo ele vai mudando, né? Nosso organismo é uma máquina e com o tempo ele vai mudando. A minha cirurgia deixei de ser míope, passei a ser hipermétrope, né? O que é isso, doutor? Então, você fez a cirurgia numa época onde eram feitas ceratotomias radiais, onde a gente usava bisturis de diamante e fazia cortes, e esses cortes compensavam o grau. Claro, era a tecnologia da época, era a melhor coisa. Super avançada. As pessoas
ficavam sem o óculos e isso dava uma qualidade de vida imensa. Muito. Só que ao longo das décadas, a gente foi vendo que essa compensação corneana, ela nunca para. Uhum. Então, a pessoa era míope, operou, zerou o grau, Sim. só que como ela continuava compensando por causa de uma córnea dinâmica, Uhum. ela acaba aumentando o grau dela para o valor positivo, que aí é da hipermetropia. Tá. E essa é uma hipermetropização progressiva, Uhum. que é muito comum em pessoas que fizeram a cerototomia radial há Uhum. 10, 15, 20 anos atrás. Uhum. E aí eu volto a dizer das cirurgias. Uhum. Então, a gente estava falando de cirurgia de catarata de 10, 20 anos atrás, das cirurgias que é hoje. Então, trazendo um paralelo, as cirurgias refrativas que foram feitas com bisturi de diamante e as que são feitas hoje a laser. Estão muito mais precisas, muito mais estáveis. Então, a medicina evoluiu muito. Tá. A tecnologia está lado a lado com a medicina. Então, Uhum. hoje a gente pode oferecer para o paciente uma coisa muito, muito, muito boa. Uhum. E como os estudos estão tão avançados, eu queria saber se existe algum estudo que está em andamento ainda sobre célula-tronco, né, para os nossos olhos. Tem algum? Então, existem vários. Uhum. Existem em cada segmento uma tentativa. Tá. No glaucoma, para uma tentativa de repovoar o nervo óptico que vai morrendo com essa doença. Existem casos para alguns casos corneanos de célula-tronco, casos de retina, onde pessoas têm alterações de uma região que a gente chama de mácula. Então, algumas tentativas para devolver células para essa região da retina. Enfim, ainda é muito embrionário esses estudos, ainda está numa fase muito distante do perfeito, do que realmente vai começar a ser investigado nos seres humanos, mas está em andamento. Acho que o futuro é promissor em várias ocasiões, inclusive nessa aí. Gente, a gente fica na torcida, né? Porque cada vez tenha mais estudos que a gente possa evoluir, né? Hoje, sem dúvida nenhuma, quem tem problema de visão, hoje até é difícil, né? A gente falar que uma pessoa, né, não tem recursos hoje para estar enxergando. Coisa que há 30 anos atrás, quando a gente falava de vista, era algo muito mais difícil, né? E uma consulta de oftalmo, então, a pessoa só ia quando estava no extremo, né? Já estava quase cega, né? Então, a gente via muita gente falando que tinha catarata e às vezes não era problema de um óculos, né? Coisa simples, né? Que hoje a gente tem essa informação, graças a Deus, né? Exato. E como toda tecnologia, ela populariza. Tá. Então, tudo que começou lá atrás era muito caro ou era muito grande. Entendi. Então, o computador era enorme, era caro, o telefone era caro. Hoje cabe na palma da mão, todo mundo tem um celular. Então, a tecnologia ela está evoluindo e ela está popularizando o acesso dessas pessoas a essa tecnologia. Tá. Então, hoje em dia, as pessoas fazem um investimento numa cirurgia, seja refrativa para tirar uma miopia, ou seja, uma catarata para corrigir esse embaçamento visual. E ela tem realmente um ganho com um preço muito melhor do que era 10 anos atrás, 20 anos atrás. Os convênios cobrem essa cirurgia hoje ou não? Somente no particular? Ou Não. alguns casos? Sim, muitos convênios cobrem as cirurgias. O que varia entre as possibilidades da cirurgia particular e da cirurgia por convênio são as lentes intraoculares. Tá. Então, os planos eles são obrigados a te fornecer essa cirurgia. Mas eles não são obrigados a te fornecer a lente mais top. A lente premium, uma lente tórica que seja, para corrigir um astigmatismo. Tá. Então, isso daí, muitas vezes, o paciente ele prefere investir, porque ele sabe que ele tem essa indicação, ele confia no médico, na orientação que foi lhe dada, e isso melhora muito a qualidade de visão dele. Então, vamos esclarecer assim, para o pessoal entender. Quando você tem um convênio, ela te libera a cirurgia. O que o doutor está dizendo é que as lentes que são implantadas é que muitas vezes os convênios não são obrigados. E aí a gente paga ao profissional por essas lentes, é isso? Então, o convênio ele cobre inclusive a lente. A lente? A lente. Só que são as lentes de partida. Tá. Né? Ainda que sejam nacionais ou importadas, isso daí varia de caso para caso. Mas são lentes de qualidade, sim, só que não são as lentes mais evoluídas. As mais com a tecnologia maior. Então, assim, muitas vezes o paciente ele quer, não, eu não quero essa lente do plano. Eu entendi que o senhor me mostrou algo mais interessante para mim e que vai me devolver uma qualidade maior de visão. Então, eu quero essa. Ele abre mão da do plano e ele adquire a lente de melhor qualidade. Entendeu? Mas muitos pacientes eu opero pelo plano, ficam super satisfeitos com a lente que o plano cobre, enfim. Isso daí é uma coisa que depende da relação médico-paciente, do quanto ele confia no médico, do quanto ele entendeu as orientações que o médico passou. E diferentemente dessa minha cirurgia que eu fiz, se a pessoa coloca uma lente e daqui a 10 anos essa lente não é mais suficiente, ele pode fazer uma cirurgia
tirando essa lente e colocando uma outra lente? Então, é por isso que a cirurgia tem que ser muito bem indicada, é por isso que a Uhum. cirurgia tem que ser muito bem conversada com o paciente e fazer os estudos necessários para implantar. Tá. Então, uma vez colocada essa Uhum. lente, eu quero que essa lente fique no seu olho para Para sempre. sempre. Então, ela é estática, ela vai devolver sua visão e ela não vai mudar mais. Tá. Então, se você atingir uma ótima visão, você vai ter a garantia de falar assim, se nada mais acontecer no meu olho, porque existem outras estruturas, um descolamento de retina, Sim. etc. Mas vamos supor, eu mantive meu olho saudável. Eu vou ter essa visão até o final da vida, doutor? Sim, até o final da vida. Então, isso é o que eu falo. O paciente, hoje em dia, ele opera cada vez mais cedo, como eu Sim. falei. Se ele pegar e dividir o valor que ele investiu na qualidade da visão dele pelo tempo de vida dele, é muito pouco. É um investimento que vale muito a pena. Gente, Então, vale muito a pena. as pessoas elas têm que parar de pensar que é um gasto, que Uhum. saúde é um gasto, É. mas saúde é um investimento. As pessoas querem viver cada vez melhor. E quando a gente fala de saúde, a gente está falando de crossfit, de academia, de mountain bike. É. A gente está falando de médico, a gente está falando de fazer exames periódicos sem estar sentindo nada. Exatamente. Entendeu? Isso é a prevenção, né? Exato. É sempre melhor prevenir, gente. Aquele velho ditado, prevenir do que remediar, é muito melhor você estar cuidando dessa saúde antecipada do que depois que você está lá no leito de hospital e querer fazer tudo aquilo que não pôde fazer e o teu organismo também já não reage mais da mesma forma porque, infelizmente, você já está lá doente, né? Muitas vezes, né? Doutor, um fato que eu ia te perguntar também, como a gente falou de muitas infecções, né? Agora voltando novamente, que a gente está na época da conjuntivite, baixa resistência. A pessoa que está com uma baixa resistência, é verdade? É mito ou verdade? Ou mentira ou não? Que se a gente está com uma resistência baixa, eu vou pegar, sou mais suscetível a pegar uma conjuntivite, uma infecção ou não? Sim, é mais suscetível. É. Mas a gente tem que entender que quando a gente tem uma conjuntivite, aquela vermelhidão, aquele olho irritado, lacrimejando, a sensação de dor, está relacionado não à infecção viral, Tá. mas está relacionado à sua resposta imunológica para aquela infecção. Então, o vírus ele passaria até despercebido. Tá. Só que a sua reação imunológica é tão severa que gera todos aqueles sintomas. Então, quando a pessoa tem uma boa imunidade, os sintomas são maiores. E geralmente ela não pega tanto conjuntivite. Agora, quando a imunidade está baixa, os sintomas são menores muitas vezes, mas ela se torna sim mais suscetível a pegar. Olha só, gente, quanta coisa a gente aprende, não é? Trocando informação, sabendo cada vez mais. Gente, o doutor também está sempre online à medida do possível, né, doutor? Está lá no Instagram para vocês também, o Instagram do doutor. Vamos lá passar para a turma? É Alan_D_Coelho. E no Facebook você também conversa com o pessoal? Você pode, quem tiver dúvidas, pode mandar para você um inbox? Sim, eu sempre falo que a medicina evoluiu. Então, o meu contato com o paciente hoje, eu não tenho um celular que seja comercial, profissional e um particular. Eu sempre abro para o meu paciente para tirar dúvida. Ele pode sim me encontrar no Instagram, ele pode sim me encontrar no Facebook, ou às vezes mandar uma mensagem. Sim. Então, o mesmo celular que minha mãe tem para me mandar mensagem é o que o meu paciente tem para me mandar também. Acho que esse contato próximo com o paciente aumenta a confiança dele, aumenta a segurança dele e o entendimento, que muitas vezes ele sai do consultório com uma dúvida que ele não lembra. Aí chega em casa e ele fala, poxa, esqueci de perguntar para o doutor. Ele me manda uma mensagem, eu respondo, e ele fica feliz e fica mais seguro. Ai, gente, isso é muito bom. Eu costumo assim, ó, quando eu vou a algum médico, eu já levo todas as minhas dúvidas anotadinhas ali, Quem dera né? se todo paciente fosse igual a você. Meu Deus, eu só velho papelzinho, caneta lá, doutor isso, doutor aquilo, que a gente acaba esquecendo. Nossa vida hoje é muito corrida, né? Mas o bom é que se você assistiu a entrevista e ficou em dúvida em alguma coisa, você pode rever, ver e rever, acompanhar nas redes sociais, passar aí um Instagram pro doutor, que ele vai tirar algumas dúvidas. E a gente também está sempre ligadinho. Se tiver dúvida, pode mandar para mim também, que eu encaminho para o doutor. Doutor Alan, eu quero te agradecer demais, porque o doutor hoje abriu a agenda dele para poder estar aqui hoje conosco na UpTV, esclarecendo dúvidas do nosso público. Eu te agradeço demais e já deixo um convite para você voltar, porque tem sempre inúmeras dúvidas. Esse é um assunto que rende muita coisa, né? O tempo é curto, às vezes não dá para tirar para falar, às vezes tudo em 1 hora. Então, o doutor está convidado para a gente voltar, falar de diversos outros assuntos e trazer para nós as novidades que estão aí disponíveis no mercado. Combinado? Eu que agradeço, combinadíssimo.
E gostaria de parabenizar a iniciativa. Obrigada. Acho que isso é importante para levar esse conhecimento para a população Aham. e divulgar essas matérias, essas iniciativas, para a gente poder realmente abranger o máximo número de pessoas possível e tirar essas dúvidas. Fazer uma medicina melhor, coisa de primeiro Sim, mundo que a gente está buscando, mas o nível de informação ainda é precário no nosso país. verdade. Então, parabenizar você pela iniciativa. Acho que não tem preço isso. É verdade. E assim você aí do lado consegue ter uma consulta particular dentro da sua casa. Que coisa melhor, né, doutor? Opa, Poder médico de conversar com o família seu médico. voltando. É, exatamente. Vamos voltar às antigas consultas que eram muito bom. E aqui no Saúde e Beleza em Destaque, você sempre manda. Então, tem dúvidas, tem perguntinhas, pode mandar para mim que eu encaminho para o doutor Alan e para os demais médicos que passarem por aqui. Gente, eu vou ficando por aqui, agradecendo o carinho, agradecendo a audiência. E olha, estamos conectados sempre através do site da UpTV, do Instagram também da UpTV e do meu pessoal Marabastos Oficial. Um beijo enorme na alma de todos, boa semana e juízo. E o nosso próximo programa já está marcadinho, estou esperando vocês. Beijo no coração, fica com Deus, doutor. Boa Tudo de semana. bom, fica com Deus. Visite seu médico. Isso aí. E ó, estamos lá na rede. Beijo, gente, fique com Deus.